Olá, boa noite. O nosso grupo é composto por Isaac Ribeiro, Milena Maria França, Thaís Santos. O nosso tema é anticoncepcionais hormonais orais. A docente Renata Oliveira. É sabido que uma das funções básicas conferida ao ciclo de vida de uma mulher é a reprodução. Nesse processo, é interessante a gente saber que há a participação de hormônios hipofisários, conhecidos como FSH e LH, no qual o FSH ele tem a função de estimular o folículo ovariano a fim de se amadurecer esse folículo e prepará-lo para uma ovulação. À medida que o FSH ele vai sendo liberado e ele age no ovário, esse ovário responde a esse estímulo, iniciando a produção de estrogênio, que é um hormônio ovariano. Esse estrogênio, quando alcança um nível satisfatório, ele sinaliza à hipófise que pode parar a produção de FSH e iniciar a produção de um outro hormônio hipofisário conhecido como LH, hormônio luteinizante. Esse LH, à medida que vai sendo produzido e que também chega em um nível satisfatório, quando age no ovário, ele favorece o processo conhecido como ovulação, que geralmente ocorre no 14º ao 16º dia do ciclo de uma mulher que tem um processo menstrual regular, de 28 dias. Esse LH favorece a ovulação, que é a liberação de um ovócito por aquele ovário que já está amadurecido. A partir daí, esse ovócito ele tende a alcançar no corpo do útero um espermatozoide e se dá o processo de fecundação e, a seguir, um processo gestacional. Os anticoncepcionais orais, eles vão agir justamente nessa forma, utilizando esse mecanismo hormonal. Os conteúdos presentes na pílulas vão estar a todo momento sendo disponibilizados naquele corpo feminino e causando um feedback negativo à hipófise, onde a todo momento esses hormônios presentes eles vão inibir a produção tanto de FSH quanto de LH, não amadurecendo aquele ovário e não estimulando um processo de ovulação, impedindo assim que aquela mulher consiga liberar esse material biológico e corra o risco de gestar. Tipos de anticoncepcionais orais. Os anticoncepcionais orais, eles podem ser classificados em combinados, minipílulas e interceptivos. Os anticoncepcionais combinados, eles são pílulas que contêm baixas doses de dois hormônios, um progestógeno e um estrógeno. Eles são similares aos hormônios naturais, progesterona e estrogênio, existentes no corpo da mulher e funcionam basicamente impedindo a liberação de óvulos pelos ovários, que é a ovulação, mas também eles provocam alterações nas características físicos e químicas do endométrio e do muco cervical a fim de impedir essa fecundação. E estes medicamentos, essas pílulas combinadas, elas podem ser subclassificadas em monofásico, bifásico e trifásico. As pílulas monofásicas, elas apresentam a mesma dosagem de estrogênio e de progesterona em todas as pílulas da cartela. Normalmente são essas cartelas que encontramos com 21 comprimidos e que deve ser tomada um comprimido no primeiro dia do início da menstruação e fazer uma pausa de 7 dias, ou algumas cartelas já vêm com os comprimidos de placebo, que não tem efeito farmacológico, para poder não haver essa interrupção entre uma cartela e outra. E os medicamentos bifásicos, as pílulas, elas são comprimidos divididos em doses diferentes de estrogênio e progesterona em 2 fases. A progesterona vai variar 2 vezes durante esse ciclo artificial e o estrogênio vai se manter constante. Enquanto que o trifásico, esses comprimidos, eles são divididos em doses diferentes de estrogênio e progesterona em 3 fases, onde a progesterona vai variar 3 vezes durante o ciclo e o estrogênio vai variar apenas uma vez. Existem alguns benefícios
nesses anticoncepcionais, além da contracepção, que são doença inflamatória pélvica, que vai ocorrer uma redução da frequência de cistos funcionais de ovário, redução da incidência de adenocarcinoma de ovário e do adenocarcinoma de endométrio. E também eles têm uma eficácia muito boa, esses métodos são muito eficientes quando são usados da forma correta. Mas existem também alguns efeitos colaterais relatados, que vão de leves a graves, como alterações de humor, náuseas, vômitos e mal-estar gástrico, cefaleia, tonteira, mastalgia, sangramento intermenstrual e cloasma, e graves como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e trombose venosa profunda. Bom, a mini-pílula é uma pílula anticoncepcional que é composta exclusivamente pelo hormônio progestina, que é a forma sintética da progesterona. A lógica por trás do desenvolvimento da mini-pílula é permitir que as mulheres consigam ter um anticoncepcional em comprimidos que seja eficaz, mas que não possua o hormônio estrogênio, que é responsável pela maioria dos efeitos colaterais indesejáveis das pílulas tradicionais. Os maiores benefícios da mini-pílula é que ela apresenta um menor risco de doenças cardiovasculares e trombose, não causam enxaquecas e ganho de peso, além também de não afetarem a libido e a lactação. Possui como efeitos colaterais irregularidade menstrual e pode apresentar acne. As contraindicações para mulheres puérperas e lactantes e também mulheres mais propensas a efeitos colaterais do estrogênio. Interceptivos. Bom, a maioria dos métodos anticonceptivos atuam de forma a prevenir a gravidez antes ou durante a relação sexual. A anticoncepção de emergência, ela vai ser um método anticonceptivo que pode evitar a gravidez após a relação sexual. O método, que também é conhecido popularmente como pílula do dia seguinte, utiliza compostos hormonais concentrados por um curto período de tempo, nos dias seguintes da relação sexual. Diferente dos outros métodos anticonceptivos, a pílula do dia seguinte ela tem indicação reservada a situações especiais ou de exceção, com o objetivo de prevenir gravidez inoportuna ou indesejada. Os efeitos colaterais relatados com maior frequência são náuseas e vômitos, e com menor frequência, cefaleia, dor mamária e vertigem. A contraindicação é para mulheres que têm gravidez confirmada. Os anticoncepcionais orais estão entre os métodos contraceptivos mais utilizados mundialmente, por fatores como eficácia, aceitabilidade, disponibilidade, facilidade de uso e reversibilidade. Apesar de serem medicamentos amplamente utilizados e razoavelmente seguros, existem algumas interações medicamentosas importantes associadas a esses fármacos. Certas drogas são capazes de reduzir a eficácia anticonceptiva da pílula. Podemos citar os antiepilépticos, antimicrobianos, fármaco anti-HIV e alguns fitoterápicos. O farmacêutico, como especialista em medicamentos e todas as suas especialidades, ele deve atuar também em um cenário pedagógico, em que a orientação dos pacientes e o envolvimento no seu tratamento torna-se importante para o alcance dos objetivos. Em relação aos métodos contraceptivos, o farmacêutico ele deve conhecer sim a forma de desenvolvimento dos métodos de barreira e hormonais, para que saiba auxiliar na escolha do melhor método. Atualmente, se reconhece a importância da intervenção farmacêutica na dispensação de medicamentos como os anticoncepcionais. Dispensar não é vender. Por isso, o procedimento de dispensação deve assegurar um produto de boa qualidade, nas necessidades de cada paciente. E então, dessa forma, a ação farmacêutica pautada em conhecimentos específicos à contracepção vai contribuir pontualmente para a promoção da qualidade de vida sexual das mulheres que procuram esse serviço. Vai malandra, tá louca, tô brincando com